Olá, seja bem-vindo ao Observatório Cultural de hoje, que vai falar da sétima arte, mais precisamente sobre o filme Aquários, longa esse que está estreando nas telas de todo o Brasil e que tem diversos paraibanos no elenco. Então fica com a gente que o assunto hoje é sobre cinema. Bom, e eu já estou ao lado de um dos atores paraibanos que estão no elenco do filme, que é Daniel Porpino, que você já conhece bem. Hoje ele está invertendo os papéis de entrevistador, ele está passando para entrevistado, porque ele é ator também e está nesse elenco. Inclusive, já ganhou até prêmio também. Eu ganhei prêmios recentes em Pernambuco também, mas não pelo Aquários, né? O Aquários está começando agora sua longa carreira de festivais e de apresentações em todo o Brasil. Eu ganhei recentemente um prêmio em Pernambuco pelo curta Redemoinho. Um curta dirigido pela nossa Marcélia Cartacho, que é de grande atriz, está passando também a grande diretora. Então eu recebi esse prêmio no CinePE, um festival de cinema em Pernambuco, de melhor ator em curtas-metragens de ficção. Entendi. Bom, agora fala um pouquinho desse filme, né? Aquários, ele está sendo muito falado, né? Porque é a volta de Sônia Braga ao cinema nacional. Isso, é um longa-metragem, todo rodado em Pernambuco. A produção é uma parceria de Pernambuco com uma produtora francesa também. Todo rodado na cidade, direção de Kleber Mendonça Filho, que o público que acompanha cinema mais de perto deve conhecer pelo Som ao Redor, um filme que teve uma projeção internacional muito forte, né? Então ele vem com esse segundo longa e com essa celebração ao cinema, que é a volta da grande Sônia Braga ao cinema brasileiro, numa protagonista, uma mulher fortíssima, né? Uma mulher que conduz a trama. A gente acompanha o filme pelo olhar dela, sobre o que acontece com ela. E enfim, é realmente uma grande celebração. Ela tem recebido homenagens pelos festivais onde o filme tem passado, e realmente é algo a gente comemorar. Ver a grande Sônia Braga de volta à tela do cinema brasileiro é realmente algo digno de celebração mesmo, com certeza. Bom, esse filme, como você falou, é rodado lá em Recife. Isso. E ela é uma jornalista, não é isso? Que ela é assediada pelo mercado imobiliário. Conta pra gente um pouquinho. Sem querer revelar muito sobre o filme, né? Só um pouquinho. Mas é uma mulher que, enfim, mora nesse prédio chamado Aquários, daí o nome do filme. Há muitos anos, né, viveu, criou seus filhos naquele prédio. Ela é uma jornalista, né, da área cultural, da área musical. Ela é absolutamente apaixonada pela música. E ela tem um momento em que ela é assediada para ser retirada desse seu lugar de direito. É algo que fala muito também do nosso momento político, né? Uma mulher sendo retirada do seu lugar de direito. Então é uma metáfora interessante do Brasil que a gente vive hoje. E, enfim, essas forças, né, familiares e da especulação imobiliária tentam fazê-la abandonar esse seu lugar. E ela luta das formas como ela pode, como ela tenta, e descobre maneiras diferentes ao longo do filme de lutar para manter-se no seu lugar. É uma protagonista muito forte, uma mulher determinada, madeira que cupim não rói. Então a gente vem para o cinema para ver Aquários e ver a força de Sônia Braga interpretando uma mulher também extremamente forte. Bom, Dani, agora falando da sua participação, como é seu personagem? Fala um pouquinho pra gente. Eu tive a felicidade de participar com duas pequenas participações, dois personagens diferentes. Eu faço um pai e um filho, né, com essa distância temporal aí. Bem no começo do filme tem um flashback numa festa que se passa em 1980, e eu faço o marido da Clara, que é a personagem de Sônia Braga, só que nesse momento do flashback interpretada por uma atriz mais jovem, né, que é a Bárbara, uma atriz mineira. Então eu faço o marido da Clara, o Adalberto. E nesse salto temporal que passa para os dias de hoje, onde a Clara é interpretada pela Sônia Braga, eu faço um dos filhos. Então eu faço o pai e o filho, faço o Rodrigo, que é o filho mais novo de Clara, que é a protagonista do filme. Um desafio, né? Fazer dois papéis no mesmo filme. É um desafio bem interessante, até pela questão da direção de arte, né? Então eles mexeram bastante na minha caracterização, né? Um bigodão anos 80, um cabelo diferente para caracterizar aquela época, não só em mim, mas em todo o cenário, né? Então a gente tem uma aula de direção de arte também nesse filme, para caracterizar um filme que, né, foi gravado em 2015, né, como se todo aquele cenário fosse em 1980, né? E o salto temporal, estou com uma caracterização diferente também, para interpretar o Rodrigo, né? A semelhança se justifica, porque são pai e filho, mas a caracterização, figurino, tudo isso justifica esse salto temporal, e foi um desafio bem interessante mesmo. Bom, e esse filme, na verdade, você estava dizendo que ele fez testes com atores de todo o Brasil, foi isso? Isso, eles fizeram testes em vários lugares do Brasil, incluindo a Paraíba. Até onde eu sei, fizeram testes em São Paulo, acredito que Rio também, Minas. Então a gente tem atores de várias origens no Aquários, né?
Aqui eles fizeram um teste no Centro Cultural Piolim, eu fiz 2 baterias de testes aqui e um terceiro teste lá em Recife, já diretamente com o Kleber, o diretor do filme. E tive essa felicidade de entrar no elenco, né? Junto comigo estão Tavinho Teixeira, Fernando Teixeira, Buda Lira e Arli Arnaud, que você vai conhecer daqui a pouquinho, o pessoal de casa vai conhecer também. Ou seja, grandes nomes mesmo, né, do nosso cinema e dos palcos. Fernando Teixeira, por exemplo, é o homem do teatro, né? Fernando Teixeira é um grande mestre, com quem eu já tive a honra de contracenar no teatro e no cinema, e a cada encontro com ele é uma nova aula, né, um grande mestre mesmo, que a gente tem que saudar e celebrar a história de Fernando Teixeira, com certeza. Bom, Daniel, o pessoal está acostumado a você estar entrevistando, revelando talentos em todas as áreas, mas fala um pouquinho da sua trajetória também. Você que é ator, que é apresentador, é do audiovisual, é dos palcos, fala um pouquinho. A minha formação é teatral, né? Eu me interessei pela arte de representar no teatro e a minha formação ela é voltada para os palcos, e aos poucos fui convidado para fazer uma ou outra coisa na área do audiovisual, do cinema, e me considero ainda um aprendiz de uma maneira geral, né, na arte de representar, mas no cinema mais ainda do que no teatro. No teatro eu tive uma formação mais pautada na arte de representar, sou formado numa pós-graduação aqui em João Pessoa, na UFPB, que é a especialização em representação teatral, onde eu conheci vários colegas e pude ter uma formação consistente na arte de representar, mais voltada para os palcos, né? A coisa do cinema, ela requer uma adaptação, realmente, assim. Poderia até se chamar outra profissão, em vez de chamar ator, ter outro nome para cinema, porque realmente eu acho que são pegadas bem diferentes, são energias bem diferentes que se coloca na hora de atuar, na hora de trabalhar. Mas estou ali aprendendo, né? Estou tendo sorte de ter mestres como o Fernando Teixeira, que a gente citou agora, e a sorte também de cair em projetos muito interessantes, né? Na Paraíba já tive a honra de trabalhar com Marcélia Cartacho, que eu já citei, com Odécio Antonil no filme Contínuo, com João Paulo Paletó no filme Lex Taliones. Né? No caso dos longas, já participei de uma produção cearense chamada Área Q, o Grande Quilap com o diretor angolano Zezé Gamboa, e o Aquários agora com o Kleber Mendonça Filho também, que foi uma experiência transformadora assim, para o meu trabalho de ator, com certeza. Mas o Aquário seria a sua primeira grande produção? Primeiro grande longa? Acredito que seja o primeiro longa em que eu estive no elenco e que vai ter uma projeção realmente grande, assim como a gente espera, né? Apesar da minha participação em termos de tempo de tela ser muito pequeno, para mim foi transformador poder trabalhar com essas pessoas aí, e principalmente com o Kleber, que na minha maneira de ver, dá uma aula de cinema, um olhar bastante sensível sobre o tema que o filme trata e também sobre a própria arte, a parte técnica sobre o que é cinema também. Acho que Aquários, para mim, é um marco na minha carreira, sem dúvida. Daniel, a gente sabe que a Paraíba tem grandes nomes, grandes atores, né? Que inclusive, felizmente, parece que agora está tendo esse reconhecimento, até participando de novela, enfim, de longas. Mas e o audiovisual paraibano? Como é que você avalia? Você falou aí de vários trabalhos que você já participou, ou seja, é algo que vem crescendo cada vez mais aqui no nosso estado? Sim, com certeza. Acho que a gente tem uma grande história. O cinema paraibano tem uma grande história, uma história consistente, seja na área documental, seja na área ficcional. Nós temos grandes representantes. E esse momento que a gente vive é de muita gente nova se interessando pelo audiovisual. A gente tem a abertura do curso de cinema aqui na UFPB, algo que é determinante também para a formação de novos cineastas, produtores, atores, enfim, toda a cadeia produtiva do audiovisual. E também a gente tem uma coisa interessante que há de se frisar, que é a descentralização do audiovisual paraibano. A gente é um estado, né, relativamente pequeno diante da territorialidade do Brasil, mas também pequeno em termos de recursos aplicados no audiovisual, mas a gente tem festivais em várias cidades do interior da Paraíba, inclusive, né, do litoral ao sertão. Então a gente tem cidades relativamente pequenas, mas que conseguem manter um festival de audiovisual com muita luta, é verdade, com muita perseverança na política cultural. Mas isso é de se destacar. Faz-se cinema na Paraíba, do litoral ao sertão. E a gente vive esse momento interessante de gente muito nova se interessando por isso e dando esse gás, né? Dando esse novo sangue para o cinema feito na Paraíba. E a gente tem um diferencial, né? A gente tem a Hollywood nordestina. Temos lá o polo em Cabaceiras, inclusive eu tenho a honra de dizer que tenho parentes naquela cidade, né? Um polo de cinema foi criado ali e é um exemplo dessa interiorização do cinema paraibano, é esse polo lá chamado Hollywood nordestina, né? Bom, Daniel, queria agradecer aqui a sua participação no seu próprio programa, desejar boa sorte aí com esse longa e na sua carreira, né? Que a carreira seja longa também. Obrigado, e eu aproveito para te convidar e convidar todo o público a conhecer Aquários, né? Vai estar em cartaz aqui no Cine Banguê
por algum tempo, não sei exatamente por quanto tempo, mas também nos cinemas comerciais da cidade. É realmente uma grande obra que tem que ser vista. E se possível não, pelo menos da primeira vez tem que ser visto no cinema. Não vai cair na besteira de pegar o Piratex e ver em casa, não. Pelo menos da primeira vez, Aquários tem que ser visto na grandiosidade que o filme representa. Tem que ser visto na tela grande, com som de qualidade. Fica essa dica aí para quem está em casa. Verdade. E a gente aqui, no decorrer do programa, está mostrando alguns trechinhos também, né? Para dar um gostinho ao pessoal. Bom, obrigado mais uma vez, Daniel. Valeu, Simon. Obrigado. Bom, mas você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando de Aquários. Eu vou entrevistar dessa vez Arli Arnaud, que também é atriz paraibana e participou do filme. Então fica comigo que a gente volta bem rapidinho.